E o líder aqui não estou falando de gestor de pessoas, estou falando uma liderança, todos nós somos líderes em algum momento, ou de nós mesmos, ou da sociedade, das nossas famílias, ou das empresas que a gente participa e trabalha. A gente Sim. sempre exerce nem que seja minimamente com você, ou no ecossistema que você vive, ou com as pessoas com as quais você trabalha, você exerce um papel de liderança. Então, muito bem-vinda ao Opencast de hoje. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Igor Freitas. E, Igor, obrigada, viu, pela participação. Para a gente é uma honra, uma oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. A gente sabe o quanto você é engajado, né, nisso que você faz e o quanto você é uma pessoa influente, né? Muitas pessoas se inspiram em você, inclusive, para exercer aí no mercado de TI, para ser um líder, né? Então, queria muito que você ficasse muito à vontade, tá? Para esse bate-papo aqui com a gente. E eu ia começar, né, te pedindo aí para você contar um pouco da sua história, naquilo que você achar que pode falar para a gente, né? E um pouco do Igor e um pouco da sua trajetória aí profissional. Claro. Carla, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês e poder bater esse papo, que seja realmente um papo tranquilo, né? Um pouco de Isso. contribuição e também contar um pouco da vida, porque felizmente cada um de nós tem um caminho. E esse caminho é trilhado de maneira diferente. Por mais que a gente conte a nossa história, ela é a minha história, que não Sim. necessariamente pode ser replicada, mas acho que alguma coisa dá para aprender, ou pelo menos com os erros que a gente acaba passando. Então, um prazer poder falar, estar com vocês aí. Espero que seja um momento gostoso, tranquilo e que realmente bons frutos nasçam a partir dessa conversa. Com certeza. Um pouco de mim. Bom, eu sou. Nossa, já estou ficando velho, então o Até tempo passa, parece. a história vai longe, vai longe, vai longe. Um pouquinho só de história, de contexto. Eu nasci na África do Sul. Acho que eu já te falei isso. Não, Nunca te falei? mesmo? Verdade. Que Eu nasci na África do legal. Sul. Meus pais se conheceram no seminário. Olha. Chama Seminário Palavra da Vida, um seminário cristão, e eles faziam ali um curso preparatório. E depois que eles se formaram, meu pai e minha mãe acabaram se casando, obviamente, e depois de um ano de casado, foram convidados para ir para a África do Sul, Hum. trabalhar com os refugiados de Angola e Moçambique, Olha. na época da Guerra Civil. Então eu acabei nascendo lá, e com 1 ano e 8 meses de idade, meus pais voltaram para o Brasil, e eu fui naturalizado brasileiro. Então eu sou brasileiro, naturalizado, nascido na África do Sul, numa cidade meu nome é meio diferente, tem um sotaque meio holandês, que é Vanderbijlpark. É uma cidade Olha. lá. Nunca mais voltei, não tive oportunidade de voltar ainda, mas minha certidão de nascimento, até porque para você ser cidadão sul-africano, você precisa passar um período de pelo menos 5 anos lá. E como meus pais voltaram bem antes disso, com 2 anos, e eu tinha 1 ano e 8 meses, eu fui registrado. Eles me deram um certificado de nascimento, né, uma comprovação, mas a minha certidão de nascimento foi feita em BH, Olha em Belo só. Horizonte. O BH eu sabia, mas eu não sabia disso. Que legal. E você não tem vontade de voltar para Super, super. isso? Enquanto você está estudando, quer dizer, enquanto eu estava ali jovem, meus pais, a gente não tinha condição de voltar. Depois, na época da faculdade, trabalhar. Pouco dinheiro, você sabe bem como é apertado no começo. É. E aí, quando meus filhos já estavam maiores, estavam em condição, veio a pandemia. Então, se tudo der certo, talvez aí no ano que vem, em 25 ou 26, com certeza eu vou lá com as crianças e com a minha esposa, talvez com os meus irmãos, fazer essa visita e Nossa. realmente descobrir, né, conhecer um pouco do que foi. Porque se você me perguntar o que eu lembro de 1 ano e 8 meses, Nada. nada. Que legal. E aí você volta para contar para a gente essa experiência, porque Volto com sim. certeza você vai ter muita história para contar, né? As pessoas gostam muito que vão para a África por uma série de coisas. Olha E só. para mim tem esses dois conceitos, esses dois contextos, um pouco de herança aí, como é que foi o meu nascimento. Obviamente não tenho famílias lá, ou família, porque meus pais voltaram para cá e depois minha vida se deu por aqui. E também um pouco de história, né, cultura, natureza. As pessoas gostam muito dos passeios da África do Sul. Que legal, Igor. Bom, você vai ser muito bem-vindo aí no retorno, viu? Com Conta aí pra certeza. gente. Espero que no ano que vem eu possa te contar essa história e espero conseguir de verdade para lá. Bom, e aí eu mudei muito por causa dos meus pais, passei por Minas Gerais muito tempo, morei em Brasília, morei em Goiânia e acabei passando na Federal de Uberlândia. Olha, Aí lá eu fiz ciência meu da computação. conterrâneo. Seu conterrâneo.
É. Foi, e chegamos da mesma cidade. Aham. E em Uberlândia eu fiquei 7 anos. Então, os 4 primeiros anos fazendo a faculdade, ciência da computação. Eu me formei lá e acabei montando uma empresa. Assim que eu me formei, essa empresa ela durou uns 5 anos e meio, mais ou menos. Mas com 3 anos de empresa, eu vendi a minha parte da empresa e mudei para São Paulo, no início de Uhum. 2000. Bem na virada do ano, foi em fevereiro de 2000. E aqui eu passei por uma série de empresas, já fui fornecedor, já passei no mundo de software, já desenvolvi muito em C, em C++, depois Java. Uau! Já fui pré-vendas, trabalhei com pré-vendas América Latina de uma empresa americana durante 4 anos, então fiz um pouquinho de tudo. Até que fui parar no Itaú. Aí no Itaú, em 2010, fui convidado como gerente de sistemas e lá eu fiquei mais 9 anos. Numa Uau. história lá construindo, ajudando na transformação, depois trabalhando muito com arquitetura de solução, arquitetura corporativa. E em 2019 eu resolvo trilhar uma carreira mais solo, né, como CIO. E aí acabei indo para a Livelo, depois passei pela XP. Ano passado no Burger King e agora estou há 6 meses na Cogna, que é uma empresa de educação, e eu te conto um pouquinho dessa história de Cogna também. Nossa, são vários tipos de empresas, né? E que, de alguma forma, quando você passa por uma empresa dessa, você deixa um legado. E como é que foi a experiência, assim, na transição de uma empresa para outra com estilos diferentes? Como é que foi isso, assim, para você? Não, muito bom. O começo da minha carreira é bem complexo, porque montar ser empreendedor no Brasil naquela época, imagina, isso foi em 97. Uhum. Então, em 97 eu fiquei até 2000, 3 anos e meio nessa empresa, e lá a gente fazia de tudo. Então a gente até era uma empresa muito focada na parte de internet, ali no início da internet mesmo, muito focada em configuração de provedor de acesso à internet, configurador de firewall, switch, servidores de aplicação, então tinha muita coisa associada ao contexto de telecom e Uhum. também desenvolvimento. Em C e C++, eu já desenvolvia nessa época também, antes do Java, ainda não tinha experimentado o Java. E é muito difícil empreender, então foi um momento de muito aprendizado, seja administrativo, seja a dinâmica da empresa, até que a gente gerou um produto. E esse produto depois foi comercializado ali em Uberlândia, a gente teve condição de, respirar e dar alguns passos até, né, de verdade, conseguir vender a parte da minha empresa e vir aqui para São Paulo. A minha transição foi muito baseada em oportunidades. Acho que Uhum. à medida que as tecnologias foram evoluindo, eu fui evoluindo com elas e foram abrindo novos passos. Então, eu comecei muito focado no início da minha carreira em telecom. Trabalhei muito forte ali com esse contexto inicial de internet. Depois eu percebi que acho que o mundo de desenvolvimento de sistemas ia me dar, o conceito de engenharia de software, ia me dar mais oportunidades, porque era mais abrangente, era mais amplo, tinha mais amplitude dentro das empresas, tinha mais oportunidade de emprego. Então eu Com fui para o certeza. desenvolvimento e sei ser mais. E aí foi o que me fez vir para São Paulo. Então, quando eu vendo a minha empresa e arrumo meu primeiro trabalho aqui em São Paulo, foi para trabalhar numa empresa que fazia automação de força de vendas. E nesse contexto dos armazéns Martins, lembra dos Martins? Lembro. Então, era fazendo lá, eu vim para desenvolver o software nessa empresa que desenvolvia para os armazéns Martins. E acabei ficando, gostando, trabalhando, e aí eu passei a desenvolver minha carreira inteira para o contexto de engenharia de software, o conceito de software. E a transição acontece assim. Então, a Borland veio justamente porque estava no momento da migração para Java. O mundo estava muito aquecido em Java, então eu vou para Java, na Borland, trabalho ali quase 5 anos tocando projetos em Java aqui no mercado, não só brasileiro, mas também, principalmente aqui em São Paulo, mas não só em São Paulo. Depois aparece uma oportunidade no contexto comercial. Pô, nunca trabalhei como pré-vendas, como E é super desafiador, né, nossa, Vitor? demais, demais, Nossa. demais, demais. E acho que foi onde se você colocar, claro que tecnicamente, e meu hard skill, né, tudo que eu aprendi do ponto de vista do que eu sou como pessoa, do ponto de vista técnico, eu aprendi nos trabalhos que eu fiz. Agora, onde eu aprendi soft skills, negociação, falar em público, É, participar né, entender o outro lado, é. questionar e ver como é que se resolve problemas, foi quando eu parei do outro lado e falei, agora eu preciso não só entregar, mas também te propor uma solução. E foi quando, nesses 4 anos, eu aprendi muito. Acho que
trouxe um outro olhar, um repensar da minha forma, até como eu me coloco como pessoa, como profissional, que é como é que eu provo que que a solução que eu estou trazendo é uma solução adequada, é bacana, faz sentido para as pessoas. Aprendi demais, demais, demais no contexto quando eu fui chamado de comercial pré-vendas, né, que era não necessariamente eu tinha contas associadas à venda, mas eu tinha que viabilizar a venda através de produtos técnicos. Foi muito bacana, muito É bacana. que, aí eu falando como comercial, né? O pré-venda, Igor, ele dá uma força pro comercial do ponto de vista técnico, né? Então, você conhecia muito da tecnologia e o comercial conhecia muito do negócio do cliente. Então, como que você soma essa força, né? É muito legal ter um pré-venda junto com a gente, principalmente nesse segmento de tecnologia que tem tantos vieses, né? Então, provavelmente você acrescentou muito valor. E talvez foi daí também que surgiu muita sua habilidade de liderança para seguir numa carreira mais executiva, certo? Com certeza, acho que esse foi um trampolim interessante e importante. E tem histórias hilárias, assim, como pré-vendas e como comercial. Porque às vezes chegava para mim, o vendedor chegava e brifava, ó, Igor, você vai falar sobre tal coisa. Eu Aham, chegava lá exatamente. e não tinha nada a ver com aquilo. Não era aquele contexto, não era sobre aquele produto. Era um entendimento que havia sido colocado, às vezes, em palavras ou um e-mail, e a gente chegava lá, mas tudo se dava um jeito, né? A gente entendia um pouco, via a situação, abria um PowerPoint diferente daquele até que você estava preparado para fazer, mostrava um outro viés daquela solução e acabava dando certo, dando certo. Geralmente é assim, viu? A gente entende, acha que foi aquele caminho, mas na verdade, às vezes até o próprio cliente, né, se Exatamente, confunde também. exatamente. Às É que vezes você fala tem, assim de três, quatro coisas. Eu quero falar sobre agilidade, falar sobre engenharia de software, sobre infraestrutura. Mas são três contextos bem bem abrangentes. E no final abrangente. do dia, o cara talvez precise de FinOps, porque fala de projeto, fala de uso de infraestrutura e fala de engenharia, e ele quer falar. Na verdade, o problema dele tem a ver, sei lá, com o contexto financeiro de nuvem. Então, Uhum, tudo isso eu acho que é o mais bacana nesse processo. E aí eu resolvo mudar um pouco de viés de vida, né? Eu saio do contexto como fornecedor, que foram esses primeiros 10 anos, 11 anos, quase 12 da minha vida, e vou para o mundo onde eu passo a ser o cliente das soluções, aí tocar times, tocar toda essa evolução. E numa posição mais executiva dentro do contexto do Itaú, e foi onde realmente eu aprendi outras características. Então ali é muito dia a dia, liderança técnica, e para o Itaú uma liderança mais de pessoas. Como é que eu uhum. poderia usar líder, depois líder de líderes, depois líder de líderes de líderes, e como é que você saía um pouco do operacional, ia mais para o tático, trazia um viés mais estratégico em comitês e interlocutores bem relevantes, às vezes externos, internos, mas interessante, sempre com essa característica do pré-vendas. Porque mesmo eu sendo um profissional de arquitetura, por exemplo, no caso do Itaú, ainda assim eu estava empregando tudo que eu aprendi no background de vendas. Porque eu estava ali Uhum. para provar a solução, para trazer a melhor solução para aquele cliente, para poder trazer uma solução que fosse adequada, buscar no mercado ou desenvolver internamente aquilo que fosse mais bacana. Então, sempre fez dentro do meu contexto, apesar de estar do outro lado e fazer parte daquela cadeia produtiva, eu nunca deixei de trazer essa questão do pré-vendas, do viés comercial, de como pensar na solução que Sim. realmente fizesse sentido para aquela É que pessoa. aí acaba que é uma venda interna, né? Para as áreas de Exatamente, negócios. Então, exatamente. você tem que entender o que a área de negócio deseja para você fomentar isso lá na Porque tecnologia. dificilmente, ainda mais no contexto de arquitetura, é muito difícil você conseguir entregar as coisas por você mesmo. Então, eu É. estou ali como um viabilizador, estou ali como uma pessoa que vai entender o seu negócio, entender a sua necessidade de produto, eventualmente, ou de tecnologia, e traduzir aquela linguagem, traduzir aquilo para que o time de desenvolvimento, o time de engenharia e os nossos Uhum. times de infraestrutura conseguissem entregar uma solução que fizesse sentido. Lembra aquela conexão do comercial te trouxe uma visão, a Sim. necessidade do cliente é outra, e como é que essas duas coisas se integram e fazem É. sentido no final do dia. Esse era o meu papel e tem sido o papel até hoje. Mesmo como CIO hoje ou como CTO, eu continuo mesma coisa. Eu sou ali o porta-voz de uma necessidade de negócio através de tecnologia e trazendo da melhor forma possível a solução mais adequada. Porque tem que olhar a eficiência, usar custo, tem que olhar a longevidade, tem que olhar PCO, tem que olhar todos esses aspectos que são super relevantes no dia a dia de uma entrega de solução. No final do dia eu estou ali viabilizando através de um contexto de vendas. Estou vendendo uma solução, mesmo que seja internamente para os meus clientes, que são clientes internos. E o desafio da liderança, Igor, como é que é isso? Porque imagino, né? Mesmo nas várias
vários momentos de liderança que você passou, e aí você foi aumentando o seu jeito de liderar, porque você foi tendo públicos mais seletos e hoje, inclusive, como C-Level, isso provavelmente tem um legado maior, né? Tem um peso maior. Como é que é esse movimento da liderança dentro da TI? Eu tô falando isso porque muita gente se inspira em você, tá? Obrigado, Então, não tinha assim, ideia. as pessoas vêm, elas querem evoluir, elas querem ter ascensão profissional, e muitas vezes elas não sabem qual caminho trilhar, né? Então, qual caminho você trilhou e o que que você acha que é o maior desafio hoje na liderança para TI, Sem principalmente? dúvida. Como tudo na vida, é um processo, né? Talvez na minha época demorava um pouco mais, a gente passava mais tempo, você viu, 9 anos, depois 3 anos, depois um ano. As coisas evoluem É, muito rápido e também a expectativa das pessoas mudam ou tem mudado muito. Tanto que a gente ficava muito tempo nas empresas, originalmente, e agora você fica menos tempo. menos. É, não tem nem certo e errado, mas tem o momento, tem a forma como a gente vê as coisas. Acho que o papel da liderança, para mim, ele é fundamental e ele é baseado para mim, e eu sempre explico dessa forma, talvez alguém que venha escutar, ele possa relembrar daquilo que eu sempre falo. Ele tem uma construção baseada em 4 blocos, em 4 partes, tá? E elas são sucessivas, são incrementais mesmo dentro de um contexto pessoal, profissional. Então, a primeira delas é o fundamento. É o técnico, é Uhum, o hard skill. Como é que eu posso ser um profissional XYZ atuando em tecnologia, atuando em direito, atuando no mundo comercial, se eu não tenho um fundamento importante do ponto de vista técnico? E técnico não quer dizer tecnologia. O que que eu tenho como base para poder fundamentar aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu prego, aquilo que eu construo? Então, esse é o primeiro pilar. Muito provavelmente ele nasce ali com o contexto de faculdade, os primeiros trabalhos e toda a evolução de carreira que acontece com a pessoa. O segundo bloco, ele tem a ver com como é que eu me estruturo como pessoa para fazer aquilo real. Então, como é que eu me planejo como pessoa, no ponto de vista das minhas atividades, que são as minhas prioridades, e como é que eu consigo trabalhar no contexto de projeto. Como é que eu transformo aquilo com mais pessoas? Que tipo de recurso eu tenho? Em quanto tempo precisa ser feito? Independente se é ágil ou não ágil, mas como é que aquilo se transforma em projeto? Quais são os recursos que eu tenho para viabilizar aquilo e como é que eu me priorizo como pessoa? No meu ponto de vista, não adianta ser um excelente técnico e não conseguir priorizar ou fazer aquilo que está meio estranho dentro de um contexto. O uhum, que você está fazendo? Pô, mas você é um baita técnico e não consegue, porque ele não consegue priorizar dentro de um contexto maior daquilo que ele participa. sim, Eu não acredito num profissional que você passa a pizza e dali um mês ele te entrega alguma coisa. Eu acredito num profissional que realmente se engaje, ele como prioridade da companhia e também se engaje junto aos interlocutores que ele participa. Então, esse é o meu segundo bloco, planejamento pessoal e gestão. O terceiro bloco tem a ver com flexibilidade, que são outros aspectos que são super importantes no mundo corporativo que você não sobrevive sem eles, até para poder ser um bom líder. E o líder aqui não estou falando de gestor de pessoas, estou falando uma liderança, todos nós somos líderes em algum momento, ou de nós mesmos, ou da sociedade, das nossas famílias, ou das empresas que a gente participa e trabalha. A gente sim, sempre exerce nem que seja minimamente com você, ou no ecossistema que você vive, ou com as pessoas com as quais você trabalha, você exerce um papel de liderança. Aqui entra para mim a questão da flexibilidade, que é o quê? Como é que você negocia? Como é que você fala? Como é que você tem a questão da empatia? Como é que seus estilos de comunicação, como é que você se comunica? Como é que você lidera, não do ponto de vista de gestão, mas do ponto de vista de liderança? Então, tudo isso gera em você um perfil que, além de ser técnico, além de se planejar e conseguir trabalhar com gestão, você também se comunica, você participa, você identifica e participa desse ecossistema de uma maneira adequada. Então, são uhum, 3 blocos que vão se empilhando. E, por último, é quando você fala, poxa, dá para escalar, dá para fazer mais com mais pessoas, dá para fazer mais exercendo esse papel com um time ou com times de times. E aí, para mim, é o passo aonde você fala, poxa, agora eu quero trazer ferramentas de gestão. Então, eu trago elementos aqui como feedback, você traz elementos como suas cerimônias de gestão, aí você vai trabalhar um pouco com a carreira da pessoa, identificar como é que você comunica e seus estilos de liderança com cada um dos seus colaboradores, como é que você lidera um time ou um time de times. Então, isso tudo entra ferramentas e aprendizados que acumulam dentro de um processo de aprendizagem para você se tornar um bom gestor de pessoas
que além disso é um bom líder técnico, que além disso também conhece tecnicamente o que você faz. Que legal. Então essas coisas para mim é assim que eu fui construindo dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, no caso do Itaú mesmo, eu já tive times com 11 gerências. Uau. São 11 áreas que atendiam todas as áreas de negócio do banco. Como é que você escala isso? Ele só é possível se você conseguir equilibrar esses 4 elementos. Né? Você tem um time técnico bem razoável, você tem time que consegue se planejar e consegue executar as coisas, tem um certo nível de flexibilidade, dado os soft skills desse pessoal, e além disso, o principal é como é que você escala através ou com essas pessoas para que você consiga entregar mais. Para mim, o que muda quando você vai dando esse espaço, né, de gerente, coordenador, gerente, eventualmente algumas empresas superintendentes, diretores, e se leva, é o nível de escala que você escolhe trabalhar. Você sai do nível mais operacional e fala, cara, tá na hora, eu consigo agora tocar mais coisas através de pessoas, depois através de times e times de times. Isso é um modelo de escala puramente. E aí aumenta, obviamente, o nível de comprometimento com as pessoas as cerimônias que precisam ser feitas. Então, usam o one-on-ones com o seu time, as reuniões de sync ou de sincronia ou de sincronismo com o time, para poder todo mundo saber o que está acontecendo e trazer ali insights. Como é que você vai conhecer todos os interlocutores do seu time? Como é que você faz com que seu time todo consiga conhecer um pouco mais a estratégia? Então, você vai criando ritos e cerimônias que te ajudam a estar nesse contexto mais geral, para que de verdade a coisa aconteça e de verdade as coisas escalem. E provavelmente, então, esse skill que você foi adquirindo, essa maestria toda e fazer essa escalada, provavelmente foi o que te gerou tantos convites legais aí nas outras empresas que você foi passando, né? Porque as pessoas vêm no mercado, né? O Igor tá dando show lá no Itaú, quero ele aqui para mim também, né? Outra hora tá lá na Burger King. Então, assim, agora aí na Cogna, você vê que não é um acaso, né? Como você bem falou, é um tempo curto, mas é porque você, de alguma forma, deixou um legado e as pessoas das outras empresas ficam de olho, né? No profissional como você, que consegue fazer isso tão bem. Como é que foi os convites, assim, para cada uma dessas organizações? Como é que você percebeu, né, a relevância deles para você? Legal. A mudança do Itaú para a Livelo foi a primeira grande mudança que eu fiz depois de 9 anos de banco, até pela fundação super delicada, complexa, difícil, mas que falava muito do momento que eu gostaria de vivenciar. Porque lá no Itaú nós éramos responsáveis, eram muitos, responsáveis por temas menores do ponto de vista da grandiosidade que era o banco. E eu já tinha um tempinho que eu queria, sabe, tocar tudo, né? Olhar o todo, cara, eu quero desde o dia lá do nascimento do requisito, da história de usuário, até efetivamente essa história estar em produção e passar por todo o contexto da construção, do pré, do pós, do atendimento, da operação, da visão de cloud, da visão técnica, da visão estratégica, está plugado ali no comitê executivo. Então, o que me fez, a primeira grande mudança é achar uma empresa que me desse a oportunidade e que eu pudesse exercer muito desse aprendizado, mas de uma maneira não só mais individualizada da área que eu tomava conta de arquitetura, mas eu queria ter a condição de tocar um todo. Até para mim, vamos chamar assim, de atualizar de novo em todo o contexto de tecnologia, porque você acaba ficando muito focado na sua disciplina. Sim. Então, eu queria olhar de novo tudo isso e também ter a responsabilidade do todo, conectado ali muito intrínseco ao presidente, ao comitê executivo e conseguir, não, sabe, mudar um pouco do viés de tecnologia, que sempre foi o que eu mais acreditei. Eu preciso, é um grupo de pessoas no final do dia e que tem uma forma de fazer as coisas através de tecnologia. Então, essas duas identidades, que são pessoas e tecnologia, me fazia mais forte dentro dos comitês executivos que eu participava. E foi isso que me fez mudar. E deu muito certo. Eu testei muita coisa, assim. Muita coisa de como eu atuava, como eu fazia a liderança, como é que depois eu fazia a gestão. Até que, por exemplo, eu vou até que ponto? Eu entro num war room ou não? Que tipo de gestor eu gostaria de ter? Como é que eu gostaria de ter as pessoas que trabalhavam comigo? Como é que seriam as cerimônias que fariam sentido para a gente tocar um time e escalar 200, 300, 500, 600 pessoas dentro de um contexto? Como é que é mais importante? Como é que eu consigo decorar o nome de todo mundo, das 600 pessoas que trabalham comigo? Nossa, Como é esse que é um eu desafio, crio? hein? Como é que você cria contextos para estar com essas pessoas pelo menos uma vez a cada 3 meses, para que as pessoas saibam que existe alguém que está olhando por elas,
no viés de pessoas, mas que também entende tecnologia para conseguir trazer uma sensibilidade no comitê executivo das necessidades e como é que você transforma isso em realidade. Então, essa construção Uau. é que me fez ir fazendo essas mudanças. Algumas delas bem acertadas, outras nem tanto, né? Às vezes você toma alguma iniciativa por uma oportunidade, por uma vontade, por um convite, e às vezes ela vai super bem, encaixa direitinho, a outra não necessariamente encaixa certinho, faz parte das nossas escolhas, mas tudo Sim. são aprendizados. E foi me dando também condição de sair de uma, imagina, de um banco super bacana. Eu tenho muita gratidão por tudo que foi construído junto ali em parceria. Depois, atuar, foi a primeira experiência como CIO, nunca, ou CTO ali na Livelo, também um negócio super bacana que eu pude, como eu te falei, experimentar de tudo, desde uma migração completa de sistemas até uma construção quase que nova de um time de tecnologia, uma visão diferenciada dentro do contexto do comitê executivo. Depois, fazer uma prova de conceito, que eu chamo, um POC, na XP, de como fazer uma transformação digital em uma empresa já digital, e aí passar pelo varejo e agora na educação. Então, foram provocações, foram convites, foram oportunidades que foram se encaixando. Nada assim que foi, poxa, tá na hora de mudar. Não, é porque acho que as coisas foram me empurrando, entendeu? Aham. Chega um momento, ó, já deu, acho que eu já fiz a parte que eu imaginava que fosse importante para aquele contexto. Tem alguém precisando de mais e tem algum lugar que eu não aprendi ou que eu não pude aplicar aquilo que eu já apliquei antes. Vamos para o próximo. E espero que esse próximo também agora fique por mais tempo, por muito tempo. Tenha um compromisso aí de uma longevidade maior dentro do contexto de educação que eu estou. E educação para mim agora faz bastante sentido, porque meu pai, ele durante essa trajetória dele, ele foi diretor de escola e ele trabalhou no Mackenzie 12 anos como capelão. Então, sempre a escola, a educação, sempre teve muito próxima da minha família, dos meus irmãos, da gente. Imagina que nas férias eu ia lá com meu pai para a escola. Então, esse negócio me marcou muito. E quando veio essa oportunidade, pô, de atuar na tecnologia, atuar com um time bastante importante, numa empresa que se destaca no mercado educacional, e também relembrar e testar um pouco de tudo que eu aprendi num contexto onde era muito marcante para minha família, para meu pai, foi bacana e tem dado super certo. Já fiz, dia 8 agora fiz 6 meses que eu estou nessa trajetória ali em educação e tem sido muito legal, é muito delicioso trabalhar com uma coisa que você vê o propósito ali na frente das pessoas. Toda a funcionalidade, toda a melhoria, todo o contexto que você cria está representando ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas que usufruem das soluções que você implementa, que você entrega. Tem sido bem bacana. Que legal. E educação é algo que você percebe assim, né? Eu acredito que conforme você está contando sua história aí, para a gente ficar bem claro o quanto você trabalha baseado nos seus próprios valores, né? Isso é Então, muito assim, caro para mim. é bem interessante isso, porque muitas vezes as pessoas escolhem a carreira, mas não atrela isso aos próprios valores, aí acaba não conseguindo evoluir muito por conta disso, porque infelizmente conflita, né? E é o que você falou, muitas vezes você está no universo corporativo e mesmo no ramo da educação ali onde você está, ainda tem um viés corporativo que você precisa sustentar a parte que é legado, que é intrínseco àquele contexto, ao cultural. Então, se você não tem afinidade com isso, fica muito complicado de você persistir e deixar uma história e conseguir somar, né, Igor? Então, isso é bem legal. Sem dúvida. E falando dessa parte então toda de negócio, como que você vê que a tecnologia hoje, ela impulsiona os negócios? Claro. Posso só passar alguns aprendizados Claro, fica à que eu acho que vontade. que é bacana contribuir? Porque a gente, imagina, me formando hoje e que carreira, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu abro mão, o que eu não abro mão. Exato. E tem algumas coisas que para mim foram bem caras, assim, bem relevantes durante toda a minha trajetória e que às vezes pareciam um antagonismo do ponto de vista de uma liderança que fizesse sentido dentro de qualquer contexto organizacional. É claro que talvez nem todos, ou nem todos os contextos organizacionais te cabem, mas os que me couberam e que eu acho que foram bacanas, eu aprendi bastante. Primeiro, independente do que acontecer, não dá para abrir mão da ética, né, do contexto Com comportamental. certeza. Acho que todos os aprendizados que eu tive, até pela história que eu contei aqui, ela fala muito disso.
Tá? Então, eu acredito nisso, deixaria de fazer e deixei de fazer coisas que eventualmente poderia, sei lá, poderia me passar algo na minha cabeça que não fosse bacana. Então, eu não abri mão e nunca abriria mão, ou talvez nunca é muito forte, mas eu busco não abrir mão de coisas que são muito caras para mim, são muito profundas, faz parte desse meu aprendizado. Então, a primeira dica, não abra mão daquilo que você acredita, né? Sim. Mesmo que você tenha que flexibilizar muita coisa, dá para flexibilizar, mas em coisas que são éticas, que são fundamentais, eu não abriria, eu acho muito relevante, e ela dá sustentabilidade e as coisas parece que vai dar errado, mas no fim vem uma coisa bacana e acaba dando certo. Acho que o segundo também é não deixar de se preparar tecnicamente. Às vezes a gente é muito ansioso para dar o próximo passo, né? Agora eu quero ser um gerente, agora eu quero ser um subgerente, agora eu quero ser um diretor, mas não tem uma base sólida técnica para poder fazer. Então, dê tempo ao tempo. Acho que todo fundamento técnico, seja hoje principalmente em inteligência artificial, dados, cloud, engenharia Isso. de software, são elementos muito importantes no contexto de aprendizado. Às vezes, ser muito generalista ou não profundo em alguns temas te gera fragilidade, até para você crescer quando aparecer outras oportunidades. Então, acho que esse contexto técnico, ter comido 1 ou 2 quilos de sal aqui ajuda a passar alguns perrengues até para você aprender e ter solidez sobre isso. O terceiro é que, às vezes, as empresas imaginam que você tem que acelerar e entregar. Então, cara, vai me passando as atividades e eu vou fazendo. Eu acho que é legal, é bacana, mas eu gasto um bom tempo da minha jornada com pessoas. Porque eu acho que com as pessoas e tendo esse dedicar verdadeiro com elas, o modelo escala. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho feito alguns testes de quanto mais tempo eu gasto nas one-on-ones, nas reuniões com os times, estando com eles, discutindo temas, participando efetivamente do dia a dia de gestão, tem trazido frutos bem importantes. Inclusive, a gente tem entregue mais do que eu ter me dedicado simplesmente comitê e vamos, e vamos, e vamos, e rema, e vamos, indicadores. Eu acho que tudo isso é importante e faz parte. Mas esse é um algo mais dentro de um momento que você se compromete, que o seu maior investimento é o tempo que você coloca, Uhum. não necessariamente a cobrança das tarefas realizadas, sabe? E de verdade, quanto mais tempo eu coloco desse investimento, mais os retornos têm vindo. Aí sim, metas, aí sim, indicadores, aí sim, É entregas e porque eu vejo qualidade. muito assim, não sei se eu tô errado, porque eu tô do Claro. lado aqui da pessoa que é liderada, né? Mas as pessoas querem ser também valorizadas por aquilo que elas fazem, porque isso vai gerar um engajamento, né, Igor? Então você tá lá no papel de liderança, e líder de líder. Então, os líderes também têm que ter alguém para quem eles modelam, com quem eles contam. Então, o seu estilo de liderança com certeza vai influenciar as outras lideranças. E isso vai ter muito a ver com a própria cultura do negócio. Então, até acho que nessa hora, né, quando você percebe que o seu líder está cumprindo um papel de engajamento, um papel de também valorizar as pessoas, reconhecer e dar os feedbacks certos na hora certa, porque o que é a cobrança? No fundo, é um controle para ver se as pessoas estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Exatamente. E você não pode também, assim, deixar totalmente livre, mas ao mesmo tempo tem uma linha tênue aí do quantas pessoas também às vezes estão tendo dificuldade, né? E não estão tendo apoio na dificuldade. Então, são vários fatores. Por exemplo, as tecnologias estão mudando. Você bem falou aí agora dos vários cenários para os quais as pessoas têm que se preparar constantemente. E ainda vem as dúvidas, né? Será que a inteligência artificial vai dominar tudo? Lá na educação, né? Como é que vai ser isso no futuro? Eu vi lá que vocês já corrigem prova com inteligência artificial, mas e aí, como é que vai ser daqui a um tempo? Os alunos hoje usam o ChatGPT para fazer trabalho, né? Até onde é possível, não é? Porque a hora que você vai fazer um vestibular, você tem que saber, não vai ter o ChatGPT, e aí, né? Então tem um monte de coisa acontecendo. Isso está transformando a comunidade. Aí vem a questão também muito das empresas que é home office, das que não são, e a questão do comprometimento. Como é que trabalha, né, o comportamental das pessoas de modo geral. Então, eu fico pensando que hoje talvez o maior desafio é ser líder, né? Uhum. Porque é o que você bem falou, não é só gestão de pessoas. É como que você faz dar resultado com a sua expertise como líder, né? Exatamente. E o tempo que você dedica
para justamente ele desvencilhar e fazer as coisas acontecerem. Tá? Talvez uma quarta coisa que eu colocaria também fala muito dessa dedicação, do tempo que você tem ali com relação a uma liderança que eu chamo de mais participativa, porque às vezes pode ser um antagonismo. Pô, mas se eu sou chefe, eu preciso ter uma liderança mais enfática, mais diretiva, com comitês e reuniões de acompanhamento, né, de vermelhos, amarelos, verdes, tudo andando, não andando, blá, blá. Acho que, de novo, trago que isso é super importante, mas eu ainda enxergo que a liderança participativa, na sua grande maioria, ela tende melhor do que uma liderança mais diretiva. Então, você participar mais, para que as pessoas tenham mais condição de trabalhar contigo e escalar, eu acho que dá bastante resultado. E é onde eu invisto, que eu te falei aqui, talvez o meu quarto passo, que saiba, tenha solidez, nunca abra mão da sua ética, tenha solidez técnica, que é importante, invista nas pessoas, porque, consequentemente, quanto mais se investe com elas de maneira genuína, mais resultados virão, e, obviamente, trabalhe num contexto mais participativo possível. Obviamente tem culturas e culturas, tem formas, tem momentos e momentos, então participe o máximo possível porque ela escala. Acho que são 4 aprendizados aí que têm me ajudado a trabalhar. E o quinto, talvez, é que nem toda empresa te cabe. Sim. Nem toda. E não é, de novo, certo ou errado, ou empresa fantástica ou não fantástica. Mas às vezes não cabe, por algum dos 4 elementos aqui, ou talvez você não tenha a solidez técnica necessária, ou tem uma questão moral que talvez não fez parte. Talvez liderança, gestão de pessoas e liderança genuína de gente, talvez não seja o mais necessário naquele momento. Ali é um ambiente muito hierárquico. Então, tudo isso ajuda a identificar caminhos e caminhos dentro do seu contexto de aprendizado. E saiba que, talvez um sexto aí, saiba que errar faz parte, tá? Às vezes a gente fica, nossa, errei, fui para o lugar errado, fiz a coisa errada. Tudo certo, gestão, a gente fala vulnerabilidade. Fique tranquilo, É. as pessoas não esperam de você um herói, elas esperam que você realmente contribua, faça as conversas difíceis, traga os feedbacks corretos, mas seja o mais humano possível dentro do contexto organizacional que você vive. Nossa, você falou uma coisa muito importante, que é a parte da humanização, né? A gente está vivendo uma era muito digital, muito das máquinas, muito da robótica, e a gente às vezes se perde um pouco nesse quesito. E às vezes esquece que somos humanos, né? A gente não é perfeito e tem aí as dificuldades, tem os desafios. E aquilo que você aprendeu lá na faculdade, hoje o pessoal está aprendendo de outra forma, né? No outro contexto. Então, assim, Ainda mais há 26 anos é atrás. muita mudança Nada a e ver, a cada vez mais está mudando muito mais rápido. Então, a nossa história hoje, para contribuir na história das pessoas que estão chegando também, muitas vezes não vai ser tão profundo para elas, com tanta veemência, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, as pessoas se inspiram na gente porque percebe que, poxa, é o Igor, né? Então ele tá lá, ele tá fazendo um trabalho, ele consegue levar o time, então quem percebe o valor aí consegue também atrelar isso à própria carreira. Então, acho que é um momento de ambas as partes, né? Dos líderes que, de alguma forma, vieram de um outro contexto, tá buscando mais e mais, tá antenado para essa nova juventude aí, e de contrapartida deles também, perceberem que não é bem do jeito lá só que eles venceram. Porque o mundo corporativo, apesar disso, não sei o que você acha, até uma próxima pergunta. A gente pode voltar na anterior, tá? Tá tudo certo. Não, mas é Eu tinha porque esquecido assim. do contexto de negócio, não era? Então, mas ela tem tudo a ver, porque assim, como que as empresas alavancam, né, nos negócios delas com a tecnologia, principalmente quando você tem esse viés do pessoal atual, vamos chamar assim, né? E da gente que veio de um outro contexto, né? Como você bem falou lá da época da internet, né? Ninguém sabe o que era ter uma internet de escada, né? Então, assim, aquela briga no computador em casa, quem que ia utilizar, porque tinha um tempo, lembra? Tinha que ser no domingo, né? Para pegar um Tinha que ser no crédito. domingo. Então, assim, Ou de gente, madrugada. as coisas mudaram muito, ainda Muito, bem, né? muito. Mas, enfim, elas não conhecem o que é isso. Então, Perfeito. como é que você conta tudo isso, né? A tecnologia no mundo dos negócios e esses desafios? Sem dúvida. É um baita desafio, tá? Principalmente porque a gente vive alguns contextos.
Tem um contexto anterior, e não tem jeito de não citar, anterior à pandemia, que era um contexto um pouco... A tecnologia, exceto talvez as empresas nativas digitais, existia um distanciamento, chamar de natural, mais comum entre as áreas de negócio ou a empresa e a área de tecnologia. Então era sempre, tá lá com tecnologia, tá lá parado, ou tá lá andando, ou tá lá caro, alguma coisa estava na mão de tecnologia, mesmo porque existia o distanciamento e talvez a tecnologia não tinha condição de explicar e estar dentro do dia a dia, talvez em 18, 19, e a contrapartida é de que também não existia aí uma empatia em entender o que realmente os meninos da tecnologia faziam. Aí veio a pandemia. Aí foi tudo junto e misturado, tivemos que nos virar como empresas e transformação digital pesado em todas as áreas, em todas as empresas, de uma maneira muito profunda. Rios de dinheiro para digitalizar grande parte das jornadas que não estavam. A tecnologia passou a ser muito forte, muito preponderante, muito prioritária dentro dos contextos de negócio. E a gente vive um momento pós-pandemia, que é um momento mais de eficiência. A gente até estava conversando um pouco antes, né? Isso. A pandemia, ou o momento econômico, o momento que a gente vive, e acho que era natural, traz uma questão de eficiência importante. Então, a gente vive um contexto de tecnologia onde conquistamos a cadeira, na sua grande maioria no comitê executivo, isso é importante. As empresas conseguiram fazer transformações relevantes ou importantes, pelo menos nas grandes jornadas, que eu acho que é relevante também. Só que agora vem como é que você mantém isso com eficiência, com satisfação, né, com o cliente, gerando receita, com o time engajado, no momento onde você precisa entregar mais rápido e com menos custo. Então, É. como é que você transforma essa salada toda e consegue de verdade fazer com que essas coisas aconteçam? Não é simples, tá? Fala muito de traduzir tecnologia para os negócios, fala muito de abrir mão de muita coisa que poderia ser feito e pode ser feito para depois, fala muito do uso correto e com uma visão de FinOps de cloud, fala muito de arquitetura, né? Grande parte das empresas não investe em arquitetura, vou chamar arquitetura mais de execução, uma arquitetura pensando nos próximos anos para poder ter mais solidez nas coisas que constrói, fala muito de gente, né? Como é que você mantém um time. Então são vários fatores que acho que ajudam a ter um pouco mais de sucesso no momento onde a eficiência é super regrada, super necessária, super pedida dentro do comitê executivo, dentro das áreas de negócio que a gente participa. Então, um pouco de tudo isso, sabe? Explicar melhor, não ter medo de explicar, de mostrar a realidade, falar o que foi feito, Uhum. o que não foi feito, os problemas que a gente tem, os problemas que a gente não tem, aquilo que foi efetivo, aquilo que não foi efetivo, sabe? As pessoas querem entender um pouco mais o que você faz, o que você fez de certo, como é que o investimento acontece. Segundo, entender muito do negócio, até para poder entender o momento, cara, não é o momento de investir nisso, é o momento de fazer de um outro jeito, de uma outra forma, com outro tipo de arquitetura. Terceiro, investir em eficiência de desenvolvimento, engenharia, muito com o uso de inteligência artificial e também no investimento em infraestrutura, principalmente cloud. Você precisa entender muito bem a sua infraestrutura, às vezes você pode estar gastando dinheiro que não precisava. Sim. Um outro fator importante também é você conseguir traduzir, né, a estratégia num contexto de tecnologia mais arquitetural, sabe? Pensado. Às vezes a gente vai fazendo, vai comprando, vai vivenciando, e quando você vê, poxa, estou gerando mais complexidade no nosso ecossistema de tecnologia. Então, esse viés de arquitetura, até pelos meus aprendizados aí, ele é fundamental para te dar um pouco mais de longevidade e te ajudar também a explicar a tecnologia. Então, no final disso, entender muito negócio, trazer eficiência em tudo que você faz, buscar eficiência dentro do contexto de desenvolvimento, engenharia de software e de cloud, e de infraestrutura, é importante, e ter uma visão minimamente consolidada ali de arquitetura. Acho que esses 4, 5 elementos te ajudam a conectar melhor no comitê executivo. E, logicamente, entregar, garantir que está funcionando, ter dedicação, fazer com que as coisas certas aconteçam, não permitir que coisas de sistemas caiam, né, que você fique inoperante. Tudo isso é bem relevante dentro do dia para gerar aquela confiança. Pô, o cara está lá, ele participa, ele traz ideia, ele conhece do negócio, ele explica a tecnologia de um jeito diferente. Quando precisa da operação, ele arregaça a manga e coloca, ele não esconde nada. Sim. Então, se deu pau, a gente está arrumando. Fizemos besteira, compramos ou desenvolvemos errado. Isso tudo é importante para gerar essa parceria com as áreas de negócio, sabe? Aquela questão de relacionamento, cara, é Sim. verdadeiro. Vem comigo que eu vou te contar o que realmente está acontecendo e a gente vai usufruir dos louros e também das dificuldades juntos.
São Sei os que é difícil, tá? desafios, né? Sei que é difícil. É fácil falar, mas é importante fazer. É porque no final, de alguma forma, a gente é cobrado, né, de gerar o resultado. E quando você tem esse tipo de situação e que a tecnologia tem muito, justamente porque você vai fazer uma escolha que não necessariamente é você entender o impacto dela ali, né, no outro setor, ou até lá na ponta com o próprio cliente. Então, hoje a gente fala muito é, de uma esteira, né, de desenvolvimento, do começo, do meio e do fim. Então, assim, tudo isso é uma evolução. E muitas vezes é que a gente brinca, né? Tem o time to market, mas o time da evolução ele está antecedente a isso. E muitas vezes você entra numa modinha ou numa situação que você ainda não está preparado. A gente fala muito aqui da transformação digital, né? Teve muitas empresas que quiseram transformar, mas não estavam preparadas. Então, assim, existe uma evolução que precisa acontecer, né, Igor? Eu acho que pensando nisso, qual que hoje talvez seja o maior desafio para as empresas frente às novas tecnologias aí que está adentrando no mercado? Sem dúvida. Acho que um grande desafio, tem vários, tá? Poderia falar alguns deles, mas acho que o mais desafiador é como é que você toma a decisão de tecnologia no curto prazo. Porque as coisas, como você falou, são mais efêmeras hoje em dia. As coisas Uhum. mudam muito rápido, muita tecnologia nova, muita necessidade de negócio, muita necessidade de geração de eficiência. Então, para mim, o maior desafio hoje é como é que você investe no longo prazo, né? Pensa no longo prazo, constrói no médio e consegue gerar valor no curto prazo, sabe? Esse é o maior desafio, porque as pessoas querem para amanhã alguma coisa que vai ter que ser construída no médio prazo, É, mas com uma visão de longo prazo. Como é que ela tem que ser longeva, porque se também a cada 6 meses eu tiver que voltar atrás, eu construir de novo, fazer de novo, estamos errando. Só que eu também não consigo tomar decisão mais de 6 anos, 10 anos. Eu preciso tomar decisão para os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos, talvez. Então, como é que você consegue pensar nos 5, entregar nos 2, 3 sprints, mas que seja permanente do ponto de vista do médio prazo aí, em 1 ano, 2 anos. Então, para mim, esse é o maior desafio. Como é que você combina essas coisas? Porque imagino. não existe mais solução certa ou a melhor, existe a mais adequada. E essa mais adequada fala muito de um contexto arquitetural importante. Então, como é que é? Ela é mais white label, ela é mais modularizada, Isso. ela é menos de grandes reescritas e reconstruções, menos de grandes migrações. Então, como é que você combina essa salada, essa coisa complexa e realmente consegue tangibilizar isso, de novo, menos com a vontade de acertar no longo prazo, mas você tem um plano de longo prazo Sim. identificado. Você planeja no médio e entrega no curto coisas que realmente fazem sentido. E, cara, e saiba que isso vai mudar o tempo todo, não tem problema. Mas você tem um target, você tem uma missão a ser cumprida. Não que ela seja um end state, mas ela vai te ajudar a guiar nessa estrela, nessa jornada para onde você quer chegar. Mas esse é um maior desafio para mim. E eu sou perguntado o tempo todo e cobrado, não só nas empresas que eu passei, não só na Cogna, de como eu faço mais rápido, com um custo menor e que as soluções sejam mais longevas, tenham mais tempo e durabilidade, pensando nos grandes investimentos que a tecnologia necessita, né? Sim. E aí vem a parte da sustentabilidade, tudo isso, né? Como é que você sustenta que isso vai funcionar daqui tanto tempo? Exatamente. E aí isso tem muito a ver com a escolha, né? Muitas vezes. E aí, às vezes, vai escolher errado, né, Igor? Vai Às ter que vezes pode voltar acontecer. atrás e ter que refazer o projeto, a trajetória, né? É por isso que E as apostas têm que ser feitas, de novo, você tem uma missão de longo prazo, mas elas têm que ser feitas é, cada vez mais, vou chamar de menores, cada vez menores, para que você consiga modularizar melhor e tomar decisão sobre questões de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se você comprar, adquirir, construir coisas para muitos anos, provavelmente a chance de você ter algum tipo de inconsistência, erro ou alternativa, ela vai, porque vai demorar tanto tempo para você entregar, quando você chega lá, pô, cara, o mundo já mudou, você está me entregando uma coisa que você deveria ter entregue há 6 meses atrás. exato. Então é bem delicado. Por isso que está muito antenado no negócio, participar do dia a dia, ser muito transparente do que está acontecendo e buscar alternativas, de novo, de curto prazo que direcione o longo prazo ajuda mais hoje em dia. Pelo menos é a minha tentativa sempre. E no contexto da educação, como é que você vê o impulsionamento da tecnologia? Porque não é só.
por exemplo, lá na Cogna, é como a Cogna chega no cliente dela, né? Uhum. Nos professores, nos alunos, no ecossistema como um todo. E ainda pensando no como que isso impacta lá para eles, né? Como é que eles utilizam isso da melhor forma possível. Como é que é esse contexto? Como a Cogna pensa isso? Como é que você está à frente aí, pensando nas estratégias? Perfeito. A Cogna tem um propósito que me chama muita atenção, por isso que até que trabalho aqui hoje e me inspira bastante, que é trazer a melhor versão de si. Nós estamos aqui para trazer a melhor versão de si. Quer dizer, como é que eu proponho um contexto educacional independente dos 2 aos 100 anos, onde eu consigo colocar uma melhor oferta de Uhum. educação para ela. E a Cogna resolveu ser uma empresa, e é uma empresa de um ecossistema bem abrangente. Só para ter uma ideia de números, nós somos 25 mil funcionários, quase 25 mil funcionários. Nossa. A gente trabalha com métodos de ensino para o ensino fundamental e ensino médio, que é o ensino básico. Então, ângulo, Pitágoras, pH, são métodos de ensino que estão aí nas escolas para prover ensino de qualidade para esse aluno de 2 até uns 17 anos, que é o ensino básico, né, fundamental e médio. Uhum. Depois você tem todo o contexto de graduação, onde é o nosso carro-chefe, onde são as nossas universidades. Nós temos hoje 113 campos Uau. universitários, 7 cursos de medicina, por exemplo, 1 milhão de alunos no ensino à distância, no EAD, que é 100% online ou semipresencial, 3 mil polos de atendimento para esse público, mais 250 mil alunos trabalhando no contexto educacional 100% presencial, onde eles vão até a faculdade. Então, é um ecossistema grande, complexo, para poder ver esse aluno, né, dos seus 2 anos até efetivamente um curso de pós-graduação que ele pode fazer qualquer etapa da vida dele. Além disso, a gente tem o que a gente chama de editoras. A gente tem hoje uma série de Hum. editoras, Editora Ática, Scipione, Saraiva, que a gente faz toda a parte de publicação de livros. Nós publicamos aí vários dos livros e conteúdos hoje que o mercado brasileiro consome, não só privado, também público. Então a gente tem um portfólio de produtos bem amplo. Red Balloon faz parte desse contexto, escolhas em inglês, Hum. então é bem amplo do ponto de vista. Então o que me inspira é ter um portfólio de produtos, não só do ponto de vista de conteúdo, que é o nosso propósito principal, mas de tecnologia, para ser o mais white label possível, que pode ser usado em qualquer momento. Então pode ser usado lá quando eu estou fazendo o meu segundo ano do ensino fundamental na escola A, ou na escola da Red Balloon, que eu estou fazendo uma escola de inglês, ou quando eu vou fazer uma graduação em medicina, por exemplo, numa das nossas universidades, ou lendo um livro que faz parte de direito, administração, ou um livro infantil, ou lá numa pós-graduação quando eu quero fazer uma especialização, sabe? Então, como é que eu tenho um portfólio de tecnologias ou de produtos associados à tecnologia para ele se plugar em qualquer momento, seja numa Hum. universidade, seja numa universidade pós, seja numa escola. Então, esse é o grande propósito da empresa. Por isso que a gente brinca, né? De 2 a 100 anos e trazendo a melhor versão de si. Como é que eu vou aprendendo de maneira contínua dentro do contexto de aprendizagem por tudo que eu passo. E esses touch points, sabe? Que o aluno vai passando e eu vou trazendo solidez e produtos adicionais para que ele vá vivenciando e vá aprendendo. Acho que esse é o grande propósito da empresa. E por isso que tecnologia é fundamental. Nada disso funcionaria e funciona se você não tiver tecnologia para uma secretaria, para todas as soluções de aprendizagem, para inteligência Sim. artificial para corrigir um trabalho, para poder ajudar ali o que a gente chama dos nossos professores no dia a dia da elaboração de aulas, ou para proporcionar ao aluno a melhor experiência de aprendizagem. Tudo isso faz parte do contexto de tecnologia. E como que vocês veem a inteligência artificial para os alunos, né? Como é que eles têm lidado com isso? Qual o desafio aí dos professores de modo geral, quando Perfeito. eles percebem, né, Boa o uso pergunta. exacerbado? Tudo que a gente construiu de inteligência artificial hoje, a gente tem um modelo de governança bem estruturado, porque nós somos uma empresa de conteúdo. Então, Uhum. a gente produz conteúdo diverso, que você imaginar, desde aluno de 2 anos até um curso de pós-graduação. Então, o conteúdo não pode ser, você não pode ter erro em conteúdo, ele tem que ser 100% assertivo. Então, nós não levamos inteligência artificial ainda para os nossos alunos. A inteligência artificial está muito no contexto do professor, do tutor e de todo o ecossistema que trabalha conosco. Então, por exemplo, no caso lá de ângulo, a gente tem lá o Plu, chama Plural AI, que é uma solução nossa de inteligência artificial, é uma bolinha, um Plu, que aparece para o professor, para Hum. poder fazer um esboço de aula,
para poder fazer um resumo, gerar um PowerPoint com aquele conteúdo, subir um PDF que ele quer esmiuçar e passar para o aluno. Então, esse é o ponto que a gente tem buscado, muita eficiência na ponta do professor e do tutor, ainda não chegando ao aluno. Porque para chegar para o aluno, eu tenho que ter 100% de certeza de que o conteúdo que vai ser gerado através da inteligência artificial tem que ser 100% assertivo. Ele não pode ter erros, ele não pode ter nenhum tipo de viés, porque é disso que a gente vive. Então, a gente tem levado isso através dos nossos materiais para o professor, para o tutor, por exemplo, você falou, né, correção de trabalho. Hoje eu Sim. subo, foram 700 mil trabalhos até agora, nesse momento, a gente sobe, ele faz uma correção desse trabalho, e aí o tutor recebe lá uma ponderação da nota. Ó, esse cara aqui, ele foi bem nessas partes, porque eu preciso olhar a questão da introdução, do meio, a conclusão tem que fazer sentido com a introdução, análise sintática, análise semântica, de tudo que ele escreveu, no conteúdo do que ele escreveu. Se ele escreveu um trabalho de direito, eu tenho que ter ali o conteúdo de direito associado, ou de administração, ou de economia, todos os cursos que a gente tem. Nisso, é uma ferramenta super ajuda o tutor, porque muito provavelmente dos 500 tutores que a gente tem corrigindo 700 mil trabalhos, é complexo essa dinâmica. Uhum. Então, ele sobra tempo para fazer outras coisas, apoiar o aluno, responder pergunta, Sim. apoiar no dia a dia dele do que, de Interagir, verdade, né, ali na interagir para fazer. plataforma de AD. Então, por enquanto, nosso grande trabalho de inteligência artificial, e já tem surtido muito efeito, são para os nossos times, que são esses 25 mil pessoas. Agora, podemos chegar, ou até um pouco mais, porque pega os professores do Ângulo, PH e Pitágoras, mas até chegar no aluno, de verdade, aí quando a inteligência artificial, nós tivermos condição e a tecnologia de provar que tudo que eu estou interagindo com ele é 100% garantido, entendeu? Olha que legal. Mas assim, ele já identifica também quando o aluno, por exemplo, utilizou o Plágio, chat GPT para sim. fazer trabalho? No trabalho, ele já identifica se tem plágio associado dentro do Olha. conteúdo que ele produziu, sim. E como vocês estão lidando com isso lá? Porque eu sei que é uma coisa muito comum nas faculdades, né? Então, assim, os professores não têm aceito, e aí, como é que é isso? Até para trazer uma cultura para esses alunos do quanto isso é prejudicial para eles mesmos, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Existe um trabalho sendo feito de. é, Aí eu tô entrando num outro viés, mas é porque, assim, para mim é curiosidade, né? Como que as escolas estão lidando com isso? Principalmente as Eu acho que faculdades. tudo que ele traz de, né, seja o ChatGPT ou qualquer outro tipo de tecnologia, ele traz vários benefícios. Então, por exemplo, o resumo de aula, né, que a pessoa pode identificar assuntos, temas e resumir as coisas que ela quer, ajudar ela eventualmente a fazer um trabalho, tirar dúvida, acho que isso tudo é válido. Agora, quando ele passa a produzir o conteúdo por mim, eu acho que aí passa um pouco da postura ética de nós todos como seres humanos. A não ser que você informe, ó, Sim. eu estou mandando esse e-mail para você, ele foi produzido pelo ChatGPT ou por qualquer outra tecnologia de IA, até valeria. Mas assim, no dia a dia, daquilo que eu estou aprendendo, eu acho complexo. Eu acho que nós ainda, seres humanos, temos a necessidade de aprender, escrever, redigir e postar. Eventualmente você pode até falar, corrige para mim, acha um erro, me traz uma sugestão um pouco diferente desse texto que eu fiz. Uhum. Talvez isso funcione, mas substituir não deveria, porque no final do dia você não está fazendo nada, né? Está gerando um conteúdo abstrato que não é seu. Que tipo de aluno, que profissional você vai se tornar depois se você não aprendeu efetivamente aquilo que você era necessário durante essa aprendizagem? Agora, a pergunta sua foi como, eu não sei, tá? Como é que os professores e as escolas têm lidado com esse tema no dia a dia. Eu, como tecnologia, não olhei. Posso até me aprofundar para saber, mas eu não sei como eles têm lidado com o tema de uma maneira geral, tá? É. Não é porque assim, é uma curiosidade geral, né? As pessoas querem, muitas vezes, saber isso, como que isso está repercutindo, porque você percebe assim, grandes faculdades que os alunos estão, de alguma forma, não levando tão a sério igual a gente levou, né? A gente tinha que estudar, ia lá na biblioteca, pegava aquele tanto de livro, fazer trabalho, tinha que apresentar os trabalhos. E hoje em dia parece que o mundo digital favoreceu muito. Eu Ao acho mesmo que tempo que você sim. tem muito conteúdo ali, você também não está sabendo usufruir tanto quanto, né, poderia. E E dentro do nosso contexto, essa transformação de inteligência artificial generativa, no caso, a gente faz de uma maneira interna, né?
Então, os nossos LLMs a gente roda dentro das nossas Uhum. infraestruturas. Então, por exemplo, um professor ele vai subir um livro do Ângulo, né, um PDF do Ângulo ou qualquer coisa, ele sobe dentro do nosso contexto. Então, esse contexto não é compartilhado com a rede. Então, todo esse Ah, entendi. aprendizado ele é feito de maneira interna, dentro do nosso contexto Cogna. Então, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um conteúdo de livro, seja um PDF, um contrato, alguma coisa, ele acontece sempre no contexto interno. Ele não é colocado e disponibilizado na rede. Esse é o nosso objetivo. Né? Porque imagina, você teria todo um problema mais sério de compartilhamento de informação do conteúdo que a gente produz que Sim. não faria sentido contribuir com a rede. Agora, até onde isso vai, eu não saberia te responder de verdade, porque isso deve mudar para melhor grande parte de como nós aprendemos e está ajudando, seja o professor e o tutor em como ele ajuda o dia a dia, seja os alunos em como ele aprendem, fazem resumo, trazem conteúdo, combinam conteúdos, né, fazem as coisas acontecer de maneira diferente, que eu acho que é bacana, mas o que que isso vai representar no futuro, em como a gente aprende, ensina, realmente eu não sei até Uhum. onde isso vai. Na sua história como um todo, principalmente pensando agora na educação, né? O que que você acha que foi talvez o maior desafio que você passou? Que você fala assim, poxa, isso daqui eu consegui superar e foi algo assim que marcou assim na sua história. Você tem alguma coisa assim que aconteceu que nessa transição de uma empresa para outra, que você tenha vivenciado, que você fala assim, isso aqui foi um grande aprendizado que eu tive. Perfeito. Acho que para mim, talvez tem vários, tá? Mas talvez um que me lembre que faça sentido eu contar seja o momento que eu saí de um líder técnico para um gestor de pessoas. Aí até então você tinha ali 8, 10 pessoas que estavam com você desenvolvendo o sistema, você estava até liderando, contratando e trazendo gente para poder entregar um projeto. Aí quando você passa a tomar conta de um grande time, 60 pessoas, 100 pessoas. Acho que essa transição dá aquele nervoso, aquele medo, aquela ansiedade, como você vai lidar com aquilo. Porque você sai ali num contexto onde o ser técnico era suficiente para lidar com o dia a dia Uhum, das entregas, onde você vai para um outro nível. Você vai cuidar da vida da pessoa, vai auxiliar num contexto de crescimento, vai olhar a sim. carreira delas, vai dar os feedbacks corretos, vai ajudá-la a crescer, vai identificar circunstâncias para que o projeto dê certo, trazer as pessoas certas, contratar por competência. Acho que esse, para mim, foi um dos pontos onde me amadureceu e me trouxe uma série de novidades, de desafios que até então eu nunca tinha enfrentado. Os outros são mais técnicos, né? Você acaba dando um jeito, fazendo de alguma forma, aprendendo e comprando um livro e fazendo acontecer. Mas Aham. esse que é a transição da liderança técnica, que até então você é líder de você mesmo, ou minimamente do ecossistema que você está tecnicamente, ao que você passa a ser um gestor de pessoas e tomar conta de grandes times, para mim foi um baita desafio. E as pessoas que você liderou, que você lidera, né? Como é que elas hoje pensam na carreira delas, em talvez chegar no mesmo patamar que você? Elas têm essa inspiração, elas buscam isso também? Como é que está hoje com as pessoas que você convive esse ensejo, essa vontade de evolução? Acho que sim, acho que ninguém nasce. Você pode até ser um líder nato. O líder que eu digo, você inspira pessoas e tal. Sim. Mas ser um gestor de pessoas, né, um gerente, coordenador, um superintendente, diretor, eu acho que não é nato. Isso tem que ser aprendido, tem que ser Uhum. exercitado. Então, o que eu vejo no ecossistema hoje em dia das pessoas, quando elas são promovidas e passam a ser líderes de times, ou líder de pessoas ou líder de times, eu acho que o grande investimento que eu tenho feito, as pessoas com as quais eu tenho trabalhado, é como é que eu gero esse outro olhar. Peraí, cara, não é natural, você não virou gerente agora, não é fazendo as mesmas coisas. Você vai ter que embarcar uma Sim. série de ferramentas que até então você ou exercitava pouco ou não exercitava, que são importantes. Então saiba que você vai ter que transicionar a parte do seu tempo, ou grande parte do seu tempo, para as pessoas. Você não está ali só para liderar as atividades delas, você está ali para liderar essas pessoas. E aí muda muito, muda muito. E nem todo mundo está preparado ou foi promovido porque a gente achava que tinha um nível de prontidão correto. Então, acho que o grande investimento meu e que eu tenho visto no mercado é como é que você continua gerando bons líderes, bons gestores, para que esse processo de escala continue acontecendo. Para mim, esse tem sido um desafio interessante. E tem uma questão de inspiração, porque é difícil você aprender. Não é simplesmente fazer um curso.
correto? Você Sim. tem uma questão de olhar pessoas que fazem parecido com você, que você vai achar bacana e que dá certo. Você tem a questão de cursos e materiais, você tem hoje pós-graduações e graduações associadas a esse tipo de contexto. Tem o próprio exercício da liderança e da gestão que ele precisa ser trabalhado. Então, não é tão simples gerar bons líderes e bons gestores de pessoas, é um desafio hoje, eu vejo, no mercado de uma maneira geral. Isso é bem isso Não daí, é só em uma tecnologia, questão, tá? exatamente, uma questão do mercado geral, né? Porque as pessoas querem muito, às vezes, quando você pensa lá na carreira Y, as pessoas querem muito pro lado mais gestão e tal, mas é o que você falou, isso precisa ser desenvolvido. Muitas vezes você tem um bom especialista, mas você não tem aquela pessoa com viés para gestão. E tá tudo bem, né? Tá As tudo pessoas bem. têm que entender isso também, que desenvolver essa parte estratégica, a parte de gestão de pessoas, ela tem uma necessidade ali de você se aprimorar constantemente. Não que o especialista também não vá, senão ele não é especialista, né? Sem dúvida. Então, pensar isso daí, eu acho que pode, de alguma forma, influenciar as pessoas também a pensar no contexto delas. Até para não ferir os valores, né? Que é aquilo que Exato, você falou. exato, exato. Então, muitas vezes, a escolha pode também perpetuar muito nisso. Às vezes a pessoa está super engajada, indo super bem, ela espera que vai ser a promoção, às vezes tem uma oportunidade, ela espera que vai ser ela por conta de tudo aquilo, mas ela ainda não tem skill de gestão, então ela se frustra, ela fica desmotivada, ela não acha que para especialista tem um glamour, né, aquela coisa toda, então isso acaba ferindo. E aí talvez o líder é um papel muito importante nesse momento de acolhimento, né, também, para mostrar para a pessoa que não é que está errado, que a pessoa não teve um mérito, né, mas é uma questão mesmo de desenvolvimento, É, né, Igor? a gente vive um contexto um pouco delicado pela aceleração que foi, principalmente pensando aqui em tecnologia, né? Então, há necessidade muito grande de novos gestores e novos líderes disponíveis rápido. Então, você vai buscar mercado, necessariamente tem a sua cultura. Você promove dentro de casa, poxa, a pessoa estava imatura porque ela não estava pronta ainda para ser um bom gestor de pessoas. Você desloca um especialista achando que ele vai também conseguir e não consegue. A empresa, às vezes, também não tem a dedicação, os treinamentos corretos e o tempo para maturar e para deixar essa pessoa aprender, promover. Então, são vários elos aqui que tornam o papel do gestor hoje e da liderança delicado e complexo. Seja porque, de novo, não deu tempo para crescer, seja porque eu fui buscar no mercado e essa liderança não se encaixou, não deu match cultural, ou eu promovi um especialista achando que ele estava em condição e, na verdade, ele não tinha ali aptidão para ser um bom gestor. E são vários ou's aqui, senãos, que trazem uma dificuldade para hoje. Por isso que eu acho que o bom investimento né, é quase que eu comer sal aqui de novo, né, comer 1 quilo de sal para poder gastar esse tempo. Só que, eventualmente, você não tem o tempo. Né? Você É. precisa criar essa liderança, criar os gestores, trazer de fora, internalizar, buscar dentro de casa, promover para que a sua estrutura escale. Então, são acertos e erros que fazem parte desse contexto. Difícil. Não é uma coisa simples, não. E talvez também porque a grande liderança investe menos ou investe pouco nisso. Existe uma necessidade de escala, até porque todo mundo está precisando entregar muito. Então, existe um nível de dedicação dessa alta liderança de quanto tempo eu invisto para ter bons gestores. Uhum. Consequentemente, esse gestor vai ter outros bons gestores que vai ter bons times. Então, é tudo não sei, acho que é um círculo virtuoso nesse investimento. Mas ele é tênue, quase utópico aqui, né? Mas que eu acredito que É. dá para fazer. E do ponto de vista operacional, como que você tem percebido a evolução das pessoas para isso? Não no contexto da TI mesmo, porque imagino lá, né? Vocês têm uma quantidade expressiva ali de pessoas operacionalizando toda essa tecnologia, todo esse desafio aí da rotina de vocês. E o desafio é um desafio, vamos chamar assim, bem interessante, porque a todo momento está se preparando para poder fazer as transformações necessárias. Como que as pessoas que estão ali na operação, elas estão se preparando, se engajando para isso, Entendi. Igor? Esse talvez o desafio da gestão de pessoas é o primeiro, o segundo é esse. Empresas que, não vou chamar somente, talvez grande parte, né, das empresas acabam descendo o nível.
Então, em vez de eu estar no estratégico, eu acabo estando no tático. Aí aquilo que deveria ser tático, eu acabo estando na operação. Então, como é que você... Por isso que eu chamo de novo a escala. Então, como é que você escala? Uhum. É para de verdade a operação diminuir, vai para o tático. Então, o coordenador, o gerente está no tático, para que os diretores, vice-presidentes consigam estar no estratégico ou vice-versa. Como é que essa coisa dinâmica acontece? Eu acho que hoje ainda temos muita dificuldade. De novo, pela construção muito rápida dos times. Sim. Imagina que você tem empresas que trouxeram times inteiros de fora, com a hierarquia quase toda nova. Então, será que você consegue ter esse modelo de escala mais adequado para que, de verdade, você seja menos operacional e consiga subir um nível ou não? Quer saber, está todo mundo tão lascado e fazendo as coisas acontecerem que eu acabo Exatamente. descendo para o operacional para também ajudar, fazer mais rápido, mas aí eu não trago estratégia. Então, a gente vive esse momento mais turbulento, pós-pandemia, e que exige da Exatamente. gente um pouco mais, mas tem que, de vez em quando, ou de maneira continuada, tirar a cabeça de dentro da água e falar, gente, peraí, calma, vamos ver como é que eu subo o nível para que os meus colaboradores também consigam subir o nível e se escale melhor. Mas eu vejo grande maioria dos meus amigos, das pessoas com as quais eu tenho conversado, tendo que exercer um papel duplo, né? Exercendo o papel de gestão, executando muito também, sendo operacional muitas vezes. Então, isso meio que desequilibra a cadeia como um todo. E não estou falando também que o gestor é só estratégico, tá? Não É. é isso. Você pode ter bons gestores, e eu sou assim, bons gestores executores que têm as suas atividades, que saibam fazer, que estejam também no dia a dia do time, mas que condicione um bom modelo de escala. Uhum. Não espero aquele, sabe? Aquele executivo, nem sonho, nem imagino. Aquele executivo que está na sua sala, lá só pensando na estratégia da Acho que isso nem empresa. existe mais, Acho que né? isso não existe mais. Porque tá tão desafiador que você, Mas todo também não dá para ficar só momento, no operacional, não dá, não dá, porque senão você não escala. não escala. E assim, você percebe que as pessoas, elas estão engajando mais facilmente, porque a gente teve uma questão que a gente vivenciou, acho que de modo geral, né, na pandemia, que a gente teve um problema num momento aí de comprometimento, que tinha muito a ver, não é nem uma questão de certo ou errado, não é isso. Mas é justamente porque as pessoas estavam assim meio perdidas, né? Como é que seria naquele movimento todo? Aí quando voltou da pandemia, ficou um rastro, né? Ficou uma repercussão. Principalmente a questão do home office, o desafio de trazer a galera da TI de volta para a empresa. Então tem empresa que hoje, né, exige, mas enfim. Então a galera meio que fica escolhendo, né? Onde vai trabalhar, como é que vai ser, o match cultural e tudo mais. O que você tem percebido no pessoal, assim, de modo geral? Boa. Uma discussão, assim, boa, difícil. Eu acho que ainda o contexto híbrido, ele, principalmente, pelo menos para a tecnologia, ele pode ser adequado. Claro, depende da cultura, depende da forma, depende do tipo de entrega, depende dos projetos que você participa. Mas o contexto híbrido ele pode ser bem adequado para um contexto de tecnologia, tá? Eu acho. Talvez a liderança participe mais, esteja mais presente, até para poder. Porque lembrando, a gente não está aqui como empresa, como tecnologia, para estar lá no meu mundo entregando software. Acho que talvez essa Sim, é a cultura que tem que mudar. Eu estou aqui para participar do exatamente. negócio. Então, como é que eu, gestor, líder, posso participar do negócio estando 100% da minha casa? Então, é um Exatamente. pouco mais delicado. Eu preciso estar lá com o meu chefe, preciso estar lá com meus pais, preciso estar vivenciando o ecossistema, preciso visitar as universidades, preciso estar por aí. Então, se eu estou 100% da minha casa, talvez eu não consiga exercer esse papel onde eu sou um influenciador de tecnologia nas áreas de negócio, e não ao contrário. Cara, me manda aí o pedido. Eu abro e-mail aqui e estou desenvolvendo. Eu acho que é menos isso. Uhum. Então, por isso que eu te falei, né? O passar a pizza debaixo da porta e esperar um software do outro lado, eu acredito menos. E aí o híbrido funcionaria melhor. A pessoa vai uma vez, vai duas, vai três. No meu caso, eu vou 3 vezes por semana, terças, quartas e quintas, que eu acho que é muito bacana, eu consigo atender super as necessidades e participo do ecossistema, estou na empresa. Entendeu? Os meus líderes fazem a mesma coisa. Pode ser que os líderes, não existe uma obrigatoriedade, mas a gente procura cumprir um ritual mínimo aí de participação, menos porque você precisa estar no escritório, é mais porque você precisa participar do ecossistema do escritório, ou da empresa, ou do negócio. Respirar o negócio, Eu né, Igor? acho. Senão Porque você... senão você não cria um vínculo, né? E principalmente quando a gente fala de cultura, né? Muito Acho difícil. que se você não está imerso na cultura da empresa, no dia a dia, se você não tem a relação ali com os pares,
como que você engaja, né? Senão você fica muito ali na sua atividade, Exatamente. by E the lembrando, book, lembrando que seus pares não são os pares de TI. Os seus pares são os seus pares de de negócio, de negócio. produto, administrativo, acadêmico, no nosso caso acadêmico, administrativo. Você precisa estar lá, você precisa participar, você precisa estar junto com ele. Então, acho que essa participação ela é importante. Agora, se a gente vai para um 100% presencial novamente, eu não sei. Eu, pessoalmente, não teria problema em exercer um papel desse, tá? Mas ainda assim, eu acho que o híbrido, num contexto remoto e presencial, ele é bastante útil, ele traz bons benefícios. Agora, o 100% online ou remoto, eu acho um pouco mais delicado, justamente por isso. Como é que eu me conecto na empresa se eu nunca fui na empresa? Se eu Uhum. participo só pelas reuniões remotas, eu acho mais delicado. Não julgo e também muito menos exijo, mas eu acho que trago uma boa intenção de que isso é um caminho positivo, que eu acho que as empresas estão buscando. Sim. E o que seria um recado assim que se você pudesse dar para as pessoas, principalmente as que querem ser o Igor quando crescer, né? Primeiro, não sejam Igor. Mas eu falo muito assim, né, Igor, da Brincadeira. inspiração, de tudo que você galgou aí. Você já deu alguns insights aqui pra gente importante, mas se você pudesse dar um recado assim marcante para as pessoas, né, algo que elas pudessem até refletir, né, sobre isso. O que que você talvez mais destacaria para elas? Perfeito. Bom, eu acabei falando um pouquinho, né? Eu falei da Isso, ética, que para mim ela é fundamental. A questão da solidez, a gente é muito ansioso hoje como sociedade. isso. O jovem já quer sair como analista, né? Ali acabou de formar, já quer ser analista, com 1 ano já quer ser coordenador e tal. Então precisa dar tempo ao tempo. Eu sei que não é o meu tempo de 9 anos, mas talvez seja o tempo de, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, para se solidificar naquilo que você faz. Terceiro, saiba conhecer bastante dos negócios onde você participa. Apesar de você ser uma pessoa técnica ou de tecnologia, isso não quer dizer que você tem que saber muito do negócio, talvez até mais do que o negócio, porque você está ali para viabilizar a tecnologia através Sim. dele. E quarto, saiba que os erros virão, fique tranquilo, que faz parte o erro, faz parte a ansiedade, faz parte eventualmente alguma coisa que te entristece, mas saiba que disso também vem muita alegria, vem muita coisa bacana, as coisas vão funcionando e você vai evoluindo. Talvez essas 4 coisas eu deixaria como um recado. E para mim funcionou bastante e eu continuo exercendo dessa forma e pelo menos continuo passando para as outras pessoas dessa forma também. Que legal, Igor. Tem alguma coisa assim, além disso, que você queira trazer aqui para o nosso bate-papo, para a gente poder, sei lá, já ir de alguma forma deixando, né, para as pessoas a importância, a relevância de todos esses cuidados que você falou e tal. Tem alguma coisa que você queria falar assim para finalizar, para poder deixar marcado aqui? Eu acho que a gente conversou muito da questão da inteligência artificial. Às vezes as pessoas sentem amedrontadas por que pode acontecer. Eu acho que são mais oportunidades, né? Como tudo que a gente veio na vida, é uma mudança bastante importante e eu acho que ela veio para ficar e já vem se tornando efetiva em tudo que a gente faz. Nós, como seres humanos, pelo menos é o que eu imagino, somos ainda os produtores de conteúdo. Nós é que produzimos as coisas que acontecem, porque a inteligência Sim, artificial, no final do dia, ela não aprende, né? Ela gera correlações. Ela correlaciona fatos e dados e te traz inspirações, te traz outras provocações através daquilo que ela gerou de correlação. Então, o que eu trago de dica aí, cara, aprenda, use, mas saiba que isso pode mudar, como vai mudar a forma como você trabalha. Não necessariamente ela vai trazer nenhum tipo de medo ou extinguir qualquer tipo de trabalho, mas aquilo que pode ser evoluído, melhorado e até para me dar mais tempo para fazer outra coisa, eu acho que é o grande investimento que a gente deve buscar. Menos medo e e mais vontade de olhar, peraí, o que me gera de oportunidade? isso. E você acha que as pessoas estão buscando isso, essa Acho que mudança, sim. né? Pelo menos nos interlocutores, pessoas que eu tenho falado, né, amigos, outros colaboradores, eu tenho visto muito menos medo, né, receio, e tenho visto muito mais inspiração de como isso pode mudar, sim, o meu dia a dia, mudar o meu trabalho, para que aquilo que eu fazia, talvez que fosse muito operacional, eu possa fazer outra coisa melhor, Sim, usando inteligência artificial. Eu legal. acho que esse é o grande movimento. E outra coisa, tem outras coisas na vida, né? Não só trabalho. Nem falei, mas eu já sou casado há 21 anos, vou fazer 21 agora. Olha.
Tenho 3 meninos, um de 16, um de 13 e um de 9 anos. Então saiba Uau, que tem um algo mais, né? Que no final do dia o sim. propósito vai além do trabalho, tem a família, tem as coisas como elas acontecem, eu acredito muito. Como é importante a gente também levar isso em consideração, né, Igor? Total, Porque total. às vezes as pessoas querem muito alcançar uma carreira sólida, uma carreira de liderança, criar e toda uma repercussão em cima disso, mas elas esquecem da vida como um todo, né? Tudo é um equilíbrio. Então, não adianta você querer só uma parte da balança, porque ela vai desequilibrar em algum momento, isso vai te atrapalhar na sua evolução, né? Você acredita nisso também? Como é que Sim, é? não que necessariamente, de novo, não sejam o Igor, não necessariamente precisa casar, não necessariamente precisa ter 3 filhos, não é essa a motivação. Mas saiba que alguma coisa que te complemente, que Sim. traga algo mais, entendeu? É importante. Lembrando que a gente é um ser mais complexo. Não são só, a gente não é só esse físico, né? Tem um lado espiritual, Uhum. tem um lado emocional, tem um lado mental, tem um lado fisiológico, tem muita coisa participando. Então acho Sim. que olhar de maneira mais completa te ajuda. Porque, nossa, desafios virão, problemas de saúde virão, problemas sociais virão, tudo vai Sim. vir. Mas se você se prepara um pouco mais abrangente nesse processo, talvez você passe por esses percalços de uma maneira melhor. E muitas vezes as relações, né, externas, em outros contextos, vão te ajudar, inclusive, a Exatamente. estimular a criatividade, novos pensamentos, novas soluções até. Então, como é importante muitas vezes a gente sair do contexto atual para poder também dar uma respirada, né? Às vezes você está na academia, você interage com alguém que você fala, Total. putz, essa pessoa tá fazendo isso, olha que legal, né? É isso aí. Então, a importância também dos outros tipos de relacionamento na nossa vida, né, Igor? Que legal. Bom, eu quero te agradecer, viu, pelo nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. Estou muito feliz, muito contente com a sua participação, porque a gente sempre traz aqui no Opencast pessoas que possam contribuir, inclusive com as pessoas. E a gente sabe de toda essa trajetória aí você explorou mais um pouco, e acho que isso acrescenta valor. Muitas vezes as pessoas acham que é simples estar no seu lugar, né? É só ir escalando, uma hora chega lá. E tem o desafio, tem os pós e os contras, tem toda a bagagem que você trouxe, teve a escolha que você fez. E muitas das vezes não foi acertada, mas você soube lidar com a lição aprendida e continuar aí na sua trajetória. Então, é muito rico trazer isso, né? É muito gostoso esse compartilhamento. Então, te agradeço muito, tá? Pela oportunidade de ter trago, compartilhado aí com a gente. Espero que você volte depois que você for lá na África do Sul para poder contar pra gente aí como é que é essa experiência lá, um pouco do lifestyle aí do Igor, né? Como é que é. E é isso, assim, gostaria muito de realmente deixar aqui nosso sentimento de gratidão por você disponibilizar aí o seu tempo e contar um pouco pra gente da sua história. Imagino, prazer. Conta comigo. Um abraço para você, um abraço para o pessoal e agradeço aí pela oportunidade. Combinado? Obrigada. Eu que agradeço.